E se o Internacional estivesse encontrado um jogador de elite nível mundial, você gostaria de saber antes de todo mundo? E se eu te disser que existe hoje no Inter um jogador que está vivendo uma transformação digna de Cristiano Ronaldo? Mas calma, calma, porque eu não estou dizendo que ele é o Cristiano Ronaldo. Mas também o que está acontecendo com esse jogador no ano de 2026 é coisa de atleta de alta performance. Então fique até o final, porque eu vou te mostrar porque essa transformação fora de campo não é sorte. Esse é o quadro O Inter no centro do mundo. Esse jogador chegou como uma das maiores contratações do futebol brasileiro na época. Veio com um status de estrela, currículo pesado e Libertadores. E em 2025 não conseguiu performar, não conseguiu dar resultados esportivos para nós torcedores. A torcida chegou a pedir a sua saída. Falávamos que ele não fazia gol nem se o goleiro tivesse fora das 4 linhas. Mas preste atenção no que mudou. Se você gosta de análise com opinião, sem ficar passando pano e sem aquela perseguição, deixe o teu like agora. Isso ajuda esse nosso vídeo a chegar em mais colorados que gostam de um futebol moderno e aquela análise tática de verdade. O Cristiano Ronaldo no auge não era só finalização, e isso qualquer um lembra, mas o que fazia ele ser diferente era exatamente o que ele fazia antes da bola chegar. Era um ataque ao espaço, era leitura na hora de romper linhas, era movimentação vertical milimetricamente coordenada, e principalmente inteligência, mas inteligência não para disputar bolas erradas. Porque o Cristiano sabia quando atacar os espaços e quando preservar energia para quando realmente precisasse. E o atacante do Inter hoje está fazendo exatamente isso. No segundo gol dele no Grenal, por exemplo, a jogada começou lá atrás. Houve uma recuperação de bola ainda lá no campo defensivo. Uma organização rápida, a bola passou pelo Alan Patrick e antes mesmo do passe sair, ele já tinha entendido tudo. Ele não correu na direção da bola, ele não veio buscar o jogo. Ele fez sim um movimento que quebrou o sistema. Ele atacou o espaço entre o lateral e o zagueiro e gerou profundidade. E com isso ele provocou a ruptura da linha defensiva do rival. E o que acontece quando você rompe uma linha no futebol moderno? Automaticamente você desmonta uma estrutura de compactação. Pro Alan Patrick ficou fácil. Ele só precisou enxergar o clarão. Passe vertical e a quebra de linhas acontece. E aí ele sai na cara do gol. Frieza e finalização limpa. Mas engana-se quem acha que o detalhe é o gol. O detalhe é o time do movimento. Ele percebeu o momento exato da desorganização adversária. E isso é sim uma leitura de jogo, é cognição tática. E não para por aí. Com o novo treinador, com o Pesolano, a primeira pressão começa pelos atacantes e ele lidera essa primeira linha de defesa. E quando o adversário consegue romper essa pressão, ele tem a capacidade de rapidamente entender a necessidade de descer para o bloco baixo. E isso é raro. Ele recompõe e ele compacta. Com isso, reduz os espaços entre as linhas e força o adversário a ficar cruzando para a área. E contra o Flamengo isso ficou muito, mas muito evidente. Quando a pressão alta lá não sustentava, porque é o Flamengo, ele imediatamente recompunha e ajustava o posicionamento para manter aquela compactação defensiva. Resultado, o Flamengo perdeu o jogo entre as linhas e ficou dependente de cruzamentos e bolas aéreas. E isso é inteligência sem a bola. O Cristiano Ronaldo no auge, ele era obcecado por espaço, time e decisão. E o atacante do Inter hoje está mostrando traços exatamente desse tipo, de um comportamento competitivo. Mas
a parte mais impressionante não é essa. O Cristiano Ronaldo só virou jogador de elite mundial quando entendeu que futebol não é sobre a bola, e sim sobre o espaço. Quando ele começou a dominar o que fazer sem a bola, ele saiu do talento e entrou na área de alta performance. E o atacante do Inter entendeu isso em 2026. Hoje, por exemplo, a primeira linha de pressão do Internacional começa com ele. Não é uma correria aleatória, não é só vontade, é coordenação de gatilhos. Ele sabe quando fechar a linha de passe interna, ele sabe quando induzir o zagueiro para o lado fraco dele, ele sabe quando acelerar para provocar um erro. Isso é tomada de decisão em alta velocidade. Mas o que mais me chama a atenção é outra coisa. Quando essa pressão alta é superada, como o que aconteceu contra o Flamengo, ele não ficou perdido, ele não ficou correndo errado, ele fez a leitura de baixar o bloco no tempo certo, e isso muda o jogo. Ele recompõe para um bloco médio-baixo e aproxima as linhas. Ele encurtou o espaço entre a linha de defesa e a linha do meio, e isso gera uma compactação defensiva. E contra um time que vive do jogo entre as linhas como o Flamengo, isso é mortal. Com isso você consegue eliminar o corredor interno e eliminar aquela zona de criação. E com isso força o adversário a cruzar para a área. E quando um adversário fica refém só de cruzamentos, você domina o jogo. Isso não é por acaso, isso é preparação física alinhada com preparação tática. Isso é análise de desempenho aplicada. E isso é mentalidade de atleta de alta performance. Cristiano Ronaldo virou o que virou porque ele começou a tratar o corpo como empresa e o jogo como uma ciência. E olha só, o atacante do Inter está demonstrando exatamente essa evolução competitiva. Mas tem uma parte fora do campo que explica exatamente o porquê que isso está acontecendo. Antes de eu revelar esse nome, você já sabe de quem eu estou falando? Comenta aqui. Sim, eu estou falando de Rafael dos Santos Borré. Cristiano Borré. O Cristiano Ronaldo não virou o Cristiano Ronaldo só porque treinava mais. Ele virou um atleta de elite quando decidiu tratar a própria carreira como uma empresa de alta performance. O Cristiano Ronaldo tem uma equipe de nutrição esportiva, fisioterapia de prevenção diária, análise de dados individuais, preparação física personalizada para o homem, controle de sono e controle metabólico e mentalidade competitiva obsessiva. Ele não espera se lesionar para ir lá tratar, ele previne. Ele não espera cair de rendimento para ajustar, ele antecipa. Ele não treina só força, ele treina performance esportiva. O Cristiano Ronaldo transformou talento em um método. Agora, olha o que aconteceu em 2026. O atacante do Inter entendeu que 2025 não foi por acaso, foi sim uma falta de estrutura ideal. E ele fez o que os atletas grandes fazem, montou uma equipe. Ele trouxe um analista de desempenho para estudar padrão de jogo adversário. Contratou um nutricionista focado em preparação física de alto rendimento. Inseriu fisioterapeuta com foco preventivo e não só reativo. Incluiu um mental, o coach, para elevar a concentração, confiança e mentalidade vencedora. E passou a trabalhar com um treinador de alta performance individual. E isso muda completamente, porque quando você organiza o extracampo, o campo responde. Agora ele está ganhando duelos físicos, ele sustenta a intensidade até o fim. Agora ele escolhe melhor o momento de pressionar. Agora ele está com clareza na tomada de decisão. E isso não é sorte, isso é
estrutura. O Cristiano Ronaldo virou uma referência mundial quando decidiu profissionalizar cada detalhe da sua própria carreira. E o atacante do Inter está seguindo exatamente essa lógica de atleta de alto rendimento. E é por isso que ele não está só fazendo gols, ele está dominando os jogos. E se você chegou até aqui, você não é um torcedor superficial. Se inscreva no canal e ativa o sininho. Aqui tem conteúdos diários sobre o Inter, futebol brasileiro e análises táticas modernas. E agora eu vou falar uma coisa forte. Hoje, o Cristiano Borré é o atacante mais completo do futebol gaúcho. E se continuar com essa pegada, 100% de certeza que vai ser o atacante titular da Colômbia na próxima Copa do Mundo. E se você conhece alguém que pediu a saída dele no ano de 2025, já compartilhe esse vídeo para ele, não para brigar, mas para provocar. E se você gostou desse meu vídeo, eu preparei aqui a playlist do quadro O Inter no Centro do Mundo. O quadro que eu, como torcedor, me permito exagerar e comparar jogadores do Inter com grandes astros do futebol mundial. Então já sabe, né? Clica aqui ou aqui e continua comigo.